Olá, gente! Vou continuar com o trabalho do livro Essa Dor Não É Minha. E hoje eu vou falar sobre um capítulo, que é o capítulo 2, que fala sobre a história que nós compartilhamos com o nosso sistema familiar. O capítulo chama 3 gerações de história familiar compartilhada, o corpo familiar. Eu vou, às vezes, fazer algumas buscas aqui no computador do lado para ler o texto e vou comentar, então, este livro que eu comecei a fazer este trabalho a semana passada, retrasada, né, gente? Já estamos, então, na segunda aula. A ideia desse trabalho é clarificar para vocês como que a constelação familiar pode contribuir muito nas nossas histórias familiares com relação a memórias e traumas que nós carregamos por fazermos parte de um sistema familiar, Bom, aqui se começa esse capítulo com uma pergunta que é bem interessante. Vou colocar ela aqui para vocês. Com quem você preferia estar no campo de batalha? Com alguém que já passou adversidades e sabe se defender, ou com alguém que nunca teve de lutar? É bom de a gente perguntar isso, né? Se a gente parar para pensar, os nossos antepassados, quando eles nos mostram caminhos que eles passaram, que mesmo que ainda a gente carregue memórias, é como se eles já tivessem passado e agora eles estivessem dizendo: venha, eu ensino vocês a fazer diferente, mas para isso eu preciso aprender, né, a olhar, né? Mas esta frase vem de Rachel Yeshuda, né, que trabalha com as mudanças epigenéticas relacionadas ao estresse pós-traumático. Se vocês acessarem depois a aula anterior, a aula 1, vocês vão ver que a gente fala sobre o que foi estudado sobre o estresse pós-traumático, né? Então, o estresse pós-traumático, ele gera variações no nosso organismo, gerando estresse. Mas ela diz uma coisa interessante. Podemos desenvolver uma maneira melhor de explicar a nós mesmos nossas verdadeiras habilidades e potencialidades. Portanto, visto dessa maneira, os traumas que nós herdamos ou as nossas próprias experiências pessoais do passado podem não só criar um legado de luto, porque doeu, mas também pode nos dar um legado de força e de resiliência, que será sentido pelas gerações seguintes. Então, olha só, eu posso ter uma série de situações que foram vividas pelos meus ancestrais, lá no campo de batalha da vida deles, né, que trouxeram com certeza memórias de traumas e de dores, mas também memórias de superação. E são essas memórias de superação que vão me ajudar agora a fazer diferente a minha vida, a me permitir fazer um caminho novo, e isso já vai abrir um caminho para os novos que virão. Então, os descendentes dos meus antepassados, né, que nós, né, que estamos dando continuidade, eles estão aprendendo para que os próximos tenham mais facilidade, entendem? Então, quando ele faz essa pergunta, com quem você preferia estar no campo de batalha? Com alguém que já passou por adversidades e sabe se defender? Ou com alguém que nunca soube lutar? Ou nunca teve de lutar, né? Então, isso é muito interessante, né? Porque à medida que a gente olhar, né? Nossa, vou pegar um exemplo, né? Nossa, uma ancestral minha teve essa dificuldade no seu relacionamento. Nossa, como foi difícil essa dificuldade. Ela foi abandonada pelo marido, ela teve que cuidar dos filhos sozinha. Ela teve 10 filhos. Mas olha só, agora vamos parar. Essa minha querida ancestral, ela cuidou dos filhos, ela teve 10 filhos, ela faleceu com uma certa idade, e tudo aquilo que ela deu conta, que é a força, né? E todas as formas que ela buscou de ajuda, e toda a criatividade, e todas as possibilidades que a vida deu, porque ela não morreu, ela continuou viva.
todas as coragens e como ela lidou com tudo isso. Então, essa também é uma parte boa, ou seja, ela soube estar no campo de batalha, ela soube lutar. E apesar de ter gerado uma série de estresse, apesar da gente carregar muitas formas, né, às vezes, de memórias em nós, nós também temos essa força. Quando nós abrimos as constelações em grupo, e nós, então, podemos olhar para uma situação tal como essa, nós podemos olhar para um trauma que aconteceu, nós podemos então dizer para esse ancestral: eu vejo você, eu reconheço a sua força, eu reconheço a sua importância. E aquele ancestral, de uma maneira tão linda, eu já vi tantas vezes, que é representado por um outro ser humano, que não é da família muitas vezes, né? Ele pode até se colocar em prantos, porque naquele momento aquele trauma é desfeito. E aquele pranto que vem, aquela forma de relaxamento profunda, porque aquilo foi segurado durante tanto tempo. Então é o caminho de se dizer: acabou, não precisa mais repetir. E aí a gente segue apenas com a força, uma vez que a gente realmente olhou para aquilo. Essa é uma parte belíssima das constelações. Então, eu vou contar para vocês aqui como que o livro fala sobre o corpo familiar. Então ele diz assim: 3 gerações de história familiar compartilhada. O corpo familiar. Eu vou ler aqui para vocês. Eu tenho a forte sensação de que eu estou sob a influência de coisas ou perguntas que foram deixadas incompletas e sem respostas por meus pais, por meus avós e por outros ancestrais meus muito distantes. Muitas vezes parece que dentro de uma família existe um karma impessoal que é transmitido de pais para filhos. Sempre me pareceu que alguém tinha que completar, ou talvez continuar, coisas que as gerações anteriores deixaram pela metade. Essa fala é do psicanalista Carl Jung, daquele livro Sonhos, Memórias e Reflexões, que eu super recomendo, é um livro belíssimo. E esse livro foi escrito antes das constelações familiares estarem sendo trabalhadas e serem divulgadas, né? Mas ele fala muitas coisas que hoje nós falamos nas constelações familiares, e talvez ele explique muitas coisas hoje que nós conhecemos as constelações familiares, mais do que quando a gente leu esse livro e não conhecia. Então é um livro que eu super recomendo. Se a minha memória não está me traindo, a primeira vez que eu li esse livro eu tinha por volta de uns 19 anos. Foi muito impactante na minha vida. Então parece que as gerações anteriores deixaram alguma coisa pela metade e nós temos que continuar. Pode ser que sim, porque não dá para às vezes a gente fazer tudo numa geração. Às vezes a gente morre antes, às vezes a gente não conseguiu ter consciência, às vezes a gente não teve todos os recursos necessários e uma outra geração pode se beneficiar da aprendizagem da anterior e dar uma continuidade de uma forma um pouco diferente. Não é uma comparação de melhor ou pior, mas de fazer algo um pouco diferente justamente para que aquilo que a gente começou possa ser melhorado. É mais ou menos como um projeto, né? Que cada um vai pegando de tempos em tempos, e à medida que cada um vai olhando, tem um olhar diferente, esse projeto vai ganhando uma forma diferente, né? O projeto inicial foi necessário, alguém teve que fazer o projeto inicial, senão não sairia, né? Mas os demais, eles foram sendo melhorados pelas gerações seguintes, por cada um que olhou, né? Então, olha só que interessante isso aqui, eu gosto muito de contar, eu não sei se vocês sabem disso, né? Toda essa história que a gente compartilha com a nossa família, tudo que a gente sabe, tudo que a gente viu, as crenças, os valores, padrões, lealdades, né? Começou antes da gente nascer. Isso o psicodrama também já falava isso, né? Antes da gente ser concebido, a gente já está compartilhando muita coisa com a nossa família. Um exemplo que eu aprendi quando estudava psicodrama
era que antes mesmo de eu ser Darleden com esse nome, a minha mãe, a minha avó imaginavam, né? Ai, se eu tiver uma netinha, eu quero que ela seja assim, que ela faça tal coisa. Ai, eu vou dar isso para ela, eu vou ensinar isso para ela. Então, a minha avó, que tinha uma habilidade com costura, ai, eu vou ensinar costura. Inclusive, tudo que eu sei de costura, eu preciso agradecer sempre a minha avó, porque ela me incentivou. A minha outra avó, que tinha uma visão mais religiosa, então, não, eu vou levar minha netinha para conhecer Jesus, eu vou levar minha netinha para conhecer a igreja, eu vou fazer com que ela passe por todas as fases do cristianismo dentro da igreja. Enfim, os avós, né, eles já tinham sonhos antes de eu nascer, né? Minha mãe já tinha sonhos antes de eu nascer, né? E essa história, então, que vem sendo, né, contada, que eu venho trazendo, já estava lá, né? Mas também tem uma outra forma, né? Que é assim, quando a minha avó, isso é bem interessante, quando a minha avó estava grávida de 5 meses da minha mãe, então a minha avó estava grávida de 5 meses da minha mãe, a célula precursora do óvulo, do qual eu me desenvolveria enquanto ser humano, já existia no ovário da minha mãe. Então já estava lá, a natureza já tinha colocado, eu já estava lá como uma possibilidade, né? E depois eu vinha a ser uma possibilidade concretizada. Então assim, a história toda que já existia da minha avó, já havia sido passado para minha mãe, pelas células. E quando eu venho, essa história também está em mim, nas minhas células, né? Então, mesmo antes da minha mãe nascer, a minha avó, né? Estava a minha avó, eu e a minha mãe usando o mesmo corpo, né? Então, por isso que o capítulo fala 3 gerações de história familiar, o corpo familiar. É um corpo compartilhado. Depois esse capítulo vai falar também sobre o pai, mas aqui eu vou trazer, por enquanto, a questão da mãe. Também vai falar sobre o pai, né? Então, está dizendo que 3 gerações compartilham o mesmo ambiente biológico. E o mais legal, porque eu gosto um pouco de unir espiritualidade com ciência, porque facilita muito, né? É que essa ideia já existia há mais de um século nos manuais de embriologia. Então, assim, já se sabia disso, né? Então, assim, nós compartilhamos o mesmo corpo. Eu já tinha lá as informações, né? Antes de nascer, já tudo estava gravado para eu ouvir, né? E a mesma coisa vem por parte da concepção, né? Que é gerada pela parte do pai, porque a gente é metade mãe, metade pai, lembrando disso, né? Então, lá no meu pai também tinha isso, né? As células precursoras do esperma, a partir do qual eu ia me desenvolver, já estavam no meu pai quando ele era um feto no útero da mãe dele, da minha avó. Então, isso aqui vai nos ajudar a ter um pouco de conhecimento do porquê que a gente fala que quando a gente faz as constelações, a gente está olhando para essa ancestralidade, a gente está curando nessa ancestralidade coisas que estão em nós e curando em nós coisas que estão nessa ancestralidade. Então, esse tempo que nós temos aqui, esse tempo do relógio, quando nós estamos no grupo, no campo das constelações, esse tempo para, ele não existe. Inclusive, uma constelação, ela traz uma experiência belíssima, que enquanto ela está se desenvolvendo, às vezes a gente tem a impressão que estamos há horas trabalhando e estamos há 20 minutos, né? Porque ela é de uma profundidade, ela tem uma força energética muito forte, que ajuda mesmo a gente estar lá, né? Completamente relacionado, ligado, né, intrincado com aquilo que está sendo mostrado, né? Com aquelas memórias, com aquelas emoções, com aqueles corpos, né? Como a gente falou, que estão todos juntos, né? Então, quando eu vou abrindo constelações que vão curando questões que estão lá atrás da minha ancestralidade materna, eu costumo várias vezes ter casos de cura da ancestralidade materna, na qual a pessoa vem e aí começa um trabalho com ela e a mãe dela, depois com a mãe dela e a avó, com a avó e a bisa. E às vezes, essa semana aconteceu de chegarmos a 7 gerações
Olha que coisa bonita. Até 7 gerações sendo trabalhadas. Ou seja, mulheres, filhas com mulheres, mães que ainda traziam memórias que ainda estavam reverberando. Então, assim, quando nós fazemos essa cura, e ela é belíssima, porque a gente sente no campo as ancestrais repousando, a gente sente no campo as ancestrais se harmonizando, a gente sente que aonde faltou amor, o amor chega. Vocês sabem que quando a gente fala de constelação familiar, a gente fala do grande amor do espírito. O grande amor do espírito é o amor que não tem dualidade, é o amor divino, que entende tudo que está acontecendo, que tem o porquê de tudo, que tem a questão de saber por que uma pessoa passa por uma determinada situação como vítima, uma outra como perpetrador, o que estava ali, né, como necessidade de aprendizagem. E quando a gente permite que esse grande amor do espírito tome conta de todos os envolvidos na constelação, nós sentimos uma paz. Por isso que eu falo a palavra apaziguamento. Traz uma paz em todos que estão ali. E inclusive os que estão contribuindo como grupo, né, estando lá, oferecendo a sua energia, vendo a constelação, não só os que estão participando, não só aqueles que estão pedindo uma cura, é um processo muito lindo de cura, né? Então a gente percebe esse apaziguamento, a gente sente esse apaziguamento, né? Muito bem, então aqui a gente está lembrando, né, que do mesmo jeito, né, que a gente tem todas essas informações, né, que são armazenadas, e como o estudo da Yehuda foi especialmente sobre transtornos pós-traumáticos, falando por que eventualmente algumas pessoas hoje ainda têm síndrome do pânico, depressão, às vezes algumas emoções muito profundas, e elas às vezes não identificam, né, da onde que está vindo isso aqui na relação dela, somente na relação dela com o seu sistema familiar assim presente do primeiro nível, que é a mãe, o pai. Então muitas vezes ela vai lembrar que isso pode estar sendo carregado como uma memória, que isso pode estar sendo carregado como algo que aconteceu mais anterior a essa pessoa, mais anterior à sua mãe, e que então ela tem uma oportunidade de olhar para isso na constelação familiar e fazer um movimento de cura, né? Porque o estresse pode ser herdado, e aí a gente pode começar a traçar uma busca através dos resíduos biológicos, usando o termo dela, né? Dos traumas que uma avó sofreu. Isso é muito interessante. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo, que foi assim, um dos poucos casos de constelação familiar que eu vivenciei, que foi extremamente impactante na minha vida pessoal, a ponto de eu sentir no corpo, tá? Porque assim, eu tive muitos casos de constelação familiar, mas esse foi um dos poucos que foi extremamente impactante, e eu me lembro que foi bem forte. Eu sempre ouvi falar, né, que eu tinha uma avó, e essa avó, ela veio da Itália com seus irmãos, e na Itália ela tinha uma vida, minha mãe contava, uma vida de princesa. O que era uma vida de princesa? Ela era a única irmã, né, de um grupo de irmãos, então ela lá bordava, ela lá costurava, ela cuidava de afazeres femininos, né, da sua época, e ela não precisava fazer os trabalhos pesados porque os irmãos faziam. E eles vieram para a Itália, e essa era a história que a minha mãe me contava, como chegou para mim, né? E quando ela chegou aqui no Brasil, ela teve muitas dificuldades, né? Inclusive com quem ela se casou, ela teve muitas dificuldades, e ela tinha que lavar roupa para ganhar dinheiro. E para isso ela tinha que lavar roupa no rio. Talvez se os meus primos me escutarem, eles vão dizer, não, Dária, a história é um pouquinho diferente, mas essa é a história que ficou para mim, né? E aí essa memória, ela vinha para mim de uma maneira muito interessante. Eu não conseguia pendurar roupas no varal. Era uma coisa que me incomodava, gente, vocês não têm noção, eu dou risada. Mas era uma dor,
Eu não conseguia ver aquelas roupas penduradas no varal. E a minha mãe morava numa casa grande, que é onde eu moro hoje, e é claro, a gente aproveitava, né, o sol para pendurar roupa, mas eu não conseguia. E eu pendurava tudo naqueles varais de apartamento pequenininho. Bom, um dia eu estava andando de carro e essa história veio até mim. E de repente eu comecei a chorar, mas assim, compulsivamente. Eu parei o carro, acessei aquela dor, chorei e acolhi no meu coração essa avó menina, né? Porque foi essa menina que veio da Itália, essa menina que precisou passar por este desafio, esses traumas que com certeza para ela não foram nada confortáveis, e essa dor que estava no meu sistema familiar feminino. Bom, passado isso, que foi muito impactante para mim, esse choro profundo, essa conexão profunda com essa minha avó, se eu não me engano, é uma avó, bisavó, é uma bisavó. E passado isso, eu amo pendurar roupas no varal, né? Agora eu penduro e tá tudo bem. E eu outro dia fiquei sem a máquina de lavar. Ela teve um problema e eu fiquei sem. Eu tava assim com uma maquinada com criança para lavar e eu pensei, vou lavar na mão, não custa nada, depois eu penduro, põe na máquina de secar. E a hora que eu estava fazendo aquilo, eu lembrei dessa minha avó. E aí eu disse para ela, olha, minha querida ancestral, minha querida avó, né? Eu agora faço isso não por obrigação. Eu faço porque eu quero e eu honro muito todas as vezes em que para você foi tão difícil. E agora eu vejo o quanto foi difícil, porque com toda essa tecnologia eu não sei mais fazer isso como você tinha que fazer. O quanto as suas mãozinhas ficaram cansadas, né? O quanto as suas mãozinhas ficaram machucadas, o quanto foi dolorido. Isto é o trauma, entende, gente? Esse é o trauma que é carregado na família e esta é a ressignificação do trauma. É dessa forma que então a gente honra e não vai fazer mais igual, porque não precisa. Então hoje é totalmente permitido. E aí, quando eu vi que estava ficando muito difícil para terminar essa história, que as papo de torcer na mão, pendurar, não ia rolar. Aí eu peguei, respirei, e tenho vizinhos muito bons aqui, e eu bati assim no meu vizinho e falei assim, tá usando a máquina? Ele disse, não. Ai, por favor, centrifuga para mim. Ele centrifugou em 10 minutos, 15 minutos, centrifugou toda aquela roupa e pronto, resolvi o problema, né? E isso foi, assim, uma experiência muito bacana de acolhimento dessa memória com muito amor. Então, observem em vocês, se vocês não carregam algumas coisas assim, né, da família de vocês, das experiências de vocês, de coisas que aconteceram, às vezes que a mãe de vocês contou, que o pai de vocês contou, né? Porque quando a gente faz a inclusão, a gente faz um pertencimento dessa pessoa, dessa história, dá um lugar, reconhece quanto que foi, né, difícil, né? Reconhece as dores. A gente não pode voltar lá e tirar isso delas, porque isso fez parte da experiência dessas pessoas, mas a gente pode reconhecer como, nossa, obrigado, uma gratidão profunda, porque apesar de tudo isso, olha aí, você trouxe a minha avó, que trouxe a minha mãe, e estou eu aqui, ó, e estou fazendo tudo diferente, com muito mais facilidade, porque hoje a gente usa uma fala que eu gosto muito, que é, hoje os recursos da minha época e a consciência que a minha época me permite utilizar são diferentes. E é claro que com consciência e com recurso eu posso fazer algo diferente. E aí as minhas próximas gerações vão ser beneficiadas por esta consciência que chegou, pelos recursos que facilitaram a minha consciência também poder ser aplicada no dia a dia, né? E elas poderão fazer diferente, né? Então é maravilhoso. Deixa eu ver mais um pedacinho aqui, que é muito interessante também desse estudo. E, gente, eu não sei se... Eu sei que é um termo muito técnico, né? E assim, o meu objetivo de passar esse conhecimento é para quem gosta de constelação familiar, para quem gosta desse tema, né? E vou deixar gravado como aulas, porque
Eu acho que alguns de vocês já sabem, eu sou professora nessa área, que é a área de constelação familiar, e eu estou estudando. E esse material do Essa Dor Não É Minha, ela veio pela tradução de um livro que eu estou lendo e que eu pensei, nossa, quanta informação útil que a gente pode compartilhar e quem gosta pode entender um pouco mais, né? Eu vi que a minha querida amiga e professora Nancy está aí, que bom, né? Além de muita gente querida. Nancy, estou com a dislexia em nível 10 hoje, então assim, como eu tenho às vezes a questão da dislexia, então as palavras às vezes não saem exatamente como eu quero, e esta é uma forma que eu tenho de ter superado muitas barreiras, né? Minha querida, muitas barreiras na minha vida, com todos os trabalhos que eu fiz ao longo desses 9 anos, né, com as constelações familiares, inclusive de sair do perfeccionismo, porque tinha uma necessidade de um perfeccionismo muito forte que atrapalhava toda a minha vida, porque daí eu precisaria de muita coisa para poder fazer esse trabalho e isso acabaria gerando a postergação e eu não ia fazer, né? Então eu ia procrastinar porque não estava bom, e, enfim. A hora que eu consegui tirar essa necessidade de aprovação, tirar essa necessidade de perfeição, tirar essa necessidade de ser certinha, né? Aí pronto, as coisas andaram e aí eu contribuo como eu posso, né? Então vamos lá. Você é muito especial também, minha querida Nancy, a minha grande amiga, né? E todos vocês, né? Vou aproveitar aqui, deixa eu dar um oi para cada um, vamos lá. Minha seguidora fiel, que é a Cris, né? A Paty, oi Wilson, a Monique. Olha que legal, Salão da Duda, meus queridos da Duda Cabeleireiros, eu amo vocês. Aliás, esse meu cabelo fashion é feito lá pela Duda Cabeleireiros, adoro. A Amélia, minha querida aluna, eu não sei se o nome é correto, Noilza, não sei se é assim mesmo, né? Daí tem alguns aqui que eu não sei falar, como Errai Amada, a Carol, oi Carol Winter, que está me ajudando muito, né? Quem mais está aqui? Tem esse pessoal aí que fica, a Milena, a Fernanda, fica com nomes que eu não entendo aqui, queridas, o Alisson, toda essa gente maravilhosa, todos os alunos que me acompanham. Eu vou para este ano há 4 anos como professora na área de constelação familiar, e mais do que ser professora na área de constelação familiar, o que eu vejo, o que eu escuto, o que as pessoas me contam é a transformação que elas levaram para os seus relacionamentos de casal, relacionamentos com seus pais, relacionamento com seus filhos, seu olhar para o trabalho, muitos até seu olhar para a prosperidade. Então, assim, mais do que ser uma professora, é ver o quanto essas pessoas estão se desenvolvendo como seres humanos e estão podendo viver as suas vidas de uma forma melhor, mais leve, com mais felicidade, né? Isso já me deixa muito feliz. Então, vou falar mais um pouquinho desse livro, né? De um tema que fala emoções crônicas ou repetitivas, como raiva e medo, são algo pré-programado. Isso é muito interessante, porque isso tem ainda a ver com a leitura dos hormônios do estresse, e que esses hormônios do estresse estão na mãe, a mãe que passa por estresse, né, durante o processo da sua gravidez, da gravidez do filho, né, ali fica nos vasos sanguíneos do feto guardado esse hormônio. E aí essa criança, então, ela já vem à vida com esta memória, com essa situação que é vivida pela mãe e que muitas vezes já foi passado pelo ancestral, né? Então, aqui eles fazem estudos com gestantes e dizem vários estudos que foram publicados e documentados como o estresse da gestante afetam as crianças ainda desde o primeiro trimestre de gravidez, né? E aí até tem uma situação muito interessante que diz que
filhos prematuros com baixo peso, hiperativos, crianças que têm propensão a cólicas infantis, mais irritadas, e uma coisa muito curiosa, crianças que nasceram com o polegar machucadinho porque estavam chupando tanto como estresse. Olha só, né? A gente nunca vai julgar essa mãe, nunca. A gente só vai compreender que às vezes, quando você agora como adulto chega procurando uma ajuda de algumas coisas que você não está entendendo, porque estão tão pesadas na sua vida, estão tão difíceis na sua vida, porque às vezes a constelação te leva lá para o momento do útero. E são constelações belíssimas, na qual você volta a reviver. Inclusive a gente dá nome de renascimento. Eu passei por isso e é fantástico. Você renasce, você se ganha uma nova certidão de nascimento, porque depois daquele novo nascimento, eliminado o trauma, você nasce com amor, você nasce com acolhimento, você nasce com aceitação, e você faz um outro movimento a partir disso na vida, porque ali as nossas células todas começam a compreender de outra forma. É mágico, é mágico, é maravilhoso, né? O ideal, e eu acredito que um dia a gente chega lá, mas a gente ainda está caminhando, é que a gente possa exercer uma parentalidade, uma maternidade, né? Que saibam a importância de se cuidar durante o processo gestacional, a importância de cuidar da criança, a importância de se olhar com relação à sua gravidez. Eu estava pronta, não estava pronta, eu queria, eu não queria, como é que eu vou lidar com com essa situação? Então, assim, hoje já tem muitos trabalhos, né? Inclusive a Aline Mello, que é uma doula, @Aline Mello, se eu não me engano, que é uma doula maravilhosa, uma amiga minha e uma doula, ela faz muitos trabalhos com a gestante, muitos trabalhos com a tentante, que eu acho bonitinha essa expressão, que é aquele que está tentando, né, ter o filho, e também muitos trabalhos pós a gravidez. Inclusive eu, vira e mexe, estou conversando com ela, agora que assumi esse lado da maternidade também. Então eu também tenho desafios, né, enquanto mãe, e eu também percebo os padrões que eu carrego, e a hora que o gatilho veio, que eu não dou conta mais, né, só como terapeuta, só como pessoa, só como conhecedora das... Opa! Então agora eu preciso de ajuda também para olhar, né, para essas minhas ancestralidades, para olhar para esses traumas que existem no meu sistema. E aí a gente respira, traduz tudo isso, compreende, e aí um novo capítulo a gente começa a viver com os filhos, né, com o relacionamento. É maravilhoso, né? Então, assim, infelizmente isso acontece e é comum, né? Tem muitos pais que não queriam, né, ter filho, tem muitos pais que acabaram se separando, né, enquanto está acontecendo o processo gestacional. Tem muitas mães que elas tiveram relacionamentos muito rápidos, às vezes até de uma noite, né, e se veem depois grávidas, e aí isso aí traz uma série de emoções, né, e uma das emoções que pode vir, né, é a sensação de rejeição, né? Eu me sinto rejeitado, o tempo todo eu me sinto rejeitado pela vida, né? Eu tenho a impressão de que eu não sou amada, eu tenho a impressão de que nada vai dar certo, que eu não sou merecedora de nada, né? E quando nós olhamos e observamos esses movimentos, e daí vamos lá, trazemos luz à constelação, trazemos luz a essa gravidez, trazemos luz a essa mãe, a esse homem que é o pai, trazemos luz para tudo aquilo. Então nós começamos um processo em que esse movimento vai mudando. Eu digo começamos um processo porque nem sempre é numa única sessão. Às vezes é tão enraizado, é tão dolorido, que eu ainda repito. A gente chama até de corpo de dor, né? Eu ainda alimento esse meu corpo de dor porque eu estou acostumada a viver com esse corpo de dor. Mas é um caminho bastante possível de a gente trabalhar para fazer um novo conhecimento de si, para se permitir fazer diferente, para amenizar essas sensações, né?
para aliviar as questões de ansiedade, de síndrome de pânico, as questões às vezes de depressão, né? Então assim, é muito, muito interessante. Aqui tem um caso que é um exemplo, embora eu já dei vários exemplos, né? Mas como eu estou trazendo os exemplos desse livro, também vou trazer este exemplo, né? Para a gente entender por que esse estresse acontece. Vocês devem se lembrar que eu comentei que tem um filme chamado Uma Nova Mulher na Netflix, que fala desse livro, Este Dolor Não é Mil, né? Esse dolor não em espanhol é Este Dolor No Es Mio. Essa dor não é minha. Em inglês a tradução por português é Não Começou Comigo. É como se essa dor não começou comigo. Eu tô carregando a depressão, a ansiedade, as dificuldades, mas não começou comigo, já começou anteriormente. É essa a ideia, né? E este filme mostra várias situações em que realmente a gente tem que olhar lá no passado para ver o que essas pessoas do passado estão influenciando aqui no presente como uma memória de dor. Então é isso que vai falar aqui. Aqui diz assim, imaginem que um mês antes da sua mãe nascer, a sua avó recebe uma notícia devastadora de que seu marido morreu num acidente. Bom, a sua avó, que deveria, né, estar se preparando para a chegada de um novo filho, e que teria pouco tempo ou liberdade para se lamentar a perda, certamente mergulharia as suas emoções no corpo que compartilhava com a filha e o neto. Você e a sua mãe saberiam algo sobre essa dor em um lugar muito profundo de vocês, que é o lugar onde vocês compartilham, vocês três, essa dor. Porque este é o estresse que é compartilhado. E quando a gente fala da epigenética, a gente também vai dizer que a epigenética vai ajudar a gente também para que esse estresse não continue, né? Mas, então imagine que situação tão dolorida, e eu já trabalhei em alguns casos, né, em que, inclusive tive alunos, né, em que, e também vivi isso também, quando chegou o filho, também houve uma perda muito grande, por exemplo, a perda da mãe, a perda do marido, né, a perda de um outro filho. Então, quando isso aconteceu, este filho que chegou, ele tomou um espaço nesta família, um espaço das emoções, que era um espaço de pura dor, é um espaço depressivo, deprimido. A mãe está muito triste, a família está triste, a mãe não está conseguindo dar toda a atenção, a mãe está com um olhar no passado, porque ela está ainda aprisionada na dor do luto, e ela não tem tempo para lidar com esse luto como ela teria se ela não tivesse algumas obrigações que são próprias, né? De cuidar, de amamentar, de trocar fralda, enfim, se ela estiver fazendo tudo isso. Então, ela acaba se mergulhando, né? Ela esconde essa dor e ela vai mergulhando no dia a dia, mas ela não está presente. Diferentemente, se ela vai poder trabalhar isso, se ela trabalhar essa dor, trabalhar esse luto, ela poderá sair daí e daí ela poderá estar mais presente. Até que quando ela se cura, ela fica presente para esse filho. Então esse filho, muitas vezes ele vem já como adulto, né? Com uma sensação de que eu não era amado. Eu sinto que eu não era amado pela minha mãe. E muitas vezes eu explico, né? Você era amado para sua mãe. Sua mãe te ama. Só que a dor dela estava tão grande que ela não conseguia expressar amor. Ela só conseguia expressar dor. Ela talvez não conseguisse te pegar no colo, te dar abraços, te dar carinho, brincar com você, porque ela precisava deste colo da mãe dela. E quando eu traduzo isso numa constelação familiar, essa situação se mostra exatamente como eu falei. Esta mãe precisa primeiro ser acolhida pela mãe dela. Ela precisa chorar essa criança dela que estava em dor, né, porque a mãe dela morreu. E daí depois ela pode olhar para o filho, porque ela não conseguiu fazer isso. Então é muito lindo da gente realmente entender que essas questões influenciam sim, né? E que a gente pode estar cuidando disso, aprendendo,
né, lidando com isso. E eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, só um pouquinho, desculpem. Lidando com isso, aprendendo, olhando de uma outra forma, né? Compreendendo que tudo isso é importante da gente cuidar, que não é para não dar valor a isso. Lembrando que este livro, Este Dolor Não És Meu, é do Mark Wolynn, ou Wolynn, que é com W, né? E aí ele fala no subtítulo: identifique e resolva os seus traumas familiares que são herdados, né? É muito interessante tudo isso mesmo, né? E deixa eu mostrar mais uma coisinha para vocês aqui, só um pouquinho aqui, ó. Na próxima live eu quero trazer alguma coisa sobre como que a gente pode olhar para as imagens que ficaram no sistema familiar como algo que precisa ser resolvido, né? Que a gente chama de consciência familiar, a mente da família, né? E por hoje eu vou deixar até aqui. Depois quem estiver aqui, me diga se está sendo bacana, se está ajudando, né? Se vocês estão conseguindo entender qual é a proposta, né, de receber essas informações, e está servindo para alguma coisa, né? E daí depois eu faço mais a continuidade. Eu deixo aqui um abraço bem carinhoso a todos vocês, né? Levando aqui para vocês o meu amor, e muito, muito obrigada por vocês terem estado comigo aqui nessa tarde. Eu vou deixar gravado e compartilho depois. Eu quero ver se eu consigo também compartilhar em outros canais para facilitar para vocês, tá bom? Um beijo bem carinhoso a cada um de vocês. Que bom ter ficado com vocês nessa tarde. Até mais.